Olá, vamos continuar a nossa disciplina de toxicologia. Hoje é a nossa terceira aula. Vamos continuar falando a respeito da intoxicação, aquele conjunto de sinais e sintomas que são provocados nos organismos vivos após a interação do agente químico com o organismo vivo. Você tem a fase de exposição, que já foi falada para vocês, a fase da toxicocinética, que nós estamos tratando. Começamos na aula anterior e vamos continuar falando na aula de hoje. É aquele movimento do agente tóxico no corpo dos organismos vivos. Falei a respeito da absorção, descrevi um pouco a respeito da absorção pelo trato gastrointestinal. E hoje eu vou falar para vocês a respeito da absorção cutânea, tá? A absorção cutânea, ela depende de fatores, tais como a anatomia e as propriedades fisiológicas da pele e as propriedades físico-químicas dos agentes químicos. Os agentes podem ser absorvidos através das células epidérmicas, a transepidérmica ou pelo folículo piloso. Então, o agente tóxico, ele pode ser absorvido através das células epidérmicas ou ele pode ser absorvido pelos folículos pilosos. Essa aqui é um esquema da nossa pele, mostrando a região da epiderme e a região da derme. O agente tóxico, ele pode ser absorvido aqui pela região da epiderme, ou ele pode ser absorvido aqui, ó, pela região do folículo piloso, esse anexo epidérmico. Para falar a respeito disso, eu preciso falar um pouco, lembrar vocês um pouco a respeito do que é a pele. Então vamos lembrar? A pele, ela tem uma porção epitelial, que é formada por uma epiderme, um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. E o que é isso? Então, a epiderme, ela vai ser um epitélio estratificado, várias camadas de célula, cuja camada mais superior, ela é pavimentosa, achatada. E sobre isso nós temos a queratina, tá? Epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Além dessa porção epitelial, nós temos também na pele a porção conjuntiva, que vai ser formada pela derme. Temos também a hipoderme, que vai apoiar todas essas estruturas, mas que não faz parte da pele. E por último, nós temos os anexos epidermes. Alguns exemplos são as glândulas, pelos e unhas, tá? Um esquema da nossa pele, a região da epiderme, a região da derme e a região da hipoderme, que não faz parte, mas apoia a epiderme e a derme. Vamos falar a respeito especificamente da epiderme. As principais células que vão formar a epiderme são chamadas de queratinócitos, tá? E esses queratinócitos, eles se organizam em 5 camadas diferentes. Então, nós vamos ter a camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e camada córnea. Na nossa imagem histológica da pele, nós temos a região da epiderme, formada principalmente pelos queratinócitos. E esses queratinócitos, eles vão ser, organizar em 5 camadas diferentes: camada basal, camada granulosa, camada espinhosa, camada lúcida e camada córnea.
Vamos começar falando da camada basal. Na camada basal, nós vamos encontrar células cilíndricas ou cuboides, células basófilas. Isso quer dizer célula que vai se corar de roxo, tá? A nível histológico. Elas estão apoiadas na membrana basal. Então, a célula, ela é de cuboide a cilíndrica, ela vai estar apoiada nessa membrana que vai estar aqui localizada na base. Ela contém filamentos intermediários de queratina, tá? Mas esses filamentos intermediários estão em pouca quantidade. Ela é rica em células tronco da epiderme. Então, nessa região, nós vamos encontrar muitas células tronco, que são células que se multiplicam e que são responsáveis pela renovação das células. Células que vão morrer ou por danos, ou porque foram atingidos por algum agente, tá? Elas precisam ser repostas. A célula tronco que vai fazer esse processo de multiplicação e de reposição. Aqui ao lado nós temos um esquema mostrando a pele, a epiderme e a derme, vendo em maior aumento a região da epiderme, a região onde vai ficar as células basais, localizada aqui nessa membrana, tá? Estando aqui, na região mais posterior da epiderme. Próxima camada vai ser a camada espinhosa. Aqui as células vão ser cuboides ou ligeiramente achatadas. A gente tem aqui um núcleo central e temos uma característica que é muito específica, a presença desses curtos prolongamentos citoplasmáticos. Então a célula vai ter prolongamento, tá? E no interior desses prolongamentos citoplasmáticos nós vamos ter feixes de filamentos de queratina. Interior dessas projeções a gente tem esses feixes de filamentos de queratina. Aqui numa imagem histológica que a gente estava vendo, a região da camada basal da pele e a região aqui da camada espinhosa, tá? Essas células que estão aqui, que apresentam projeções, essas projeções, elas nos dão o aspecto de espinho e por isso essa camada é chamada de camada espinhosa. Aqui fotos em maior aumento da camada espinhosa, mostrando a região entre os prolongamentos. Entre os prolongamentos das células nós vamos ter uma estrutura que se chama de desmossomo. O desmossomo, ele é uma estrutura que vai aumentar a adesão das células. Significa que elas vão ficar mais firmes, mais conectadas umas às outras, tá? Aqui ao lado, nós temos a nossa imagem histológica da camada espinhosa, tá? Olha como ela tem várias projeções laterais, os espinhos, que são repletos de feixes de filamentos de queratina. E entre essas células nós vamos ter a presença desse desmossomo, tá? Além disso, nessa célula nós também vamos encontrar células tronco dos queratinócitos. As mesmas células que a gente viu na camada basal, que são as células que se multiplicam para a renovação da epiderme. Aqui nessa imagem a gente vê um aumento bem grande as células que fazem parte dessa camada espinhosa, a presença dessas projeções citoplasmáticas ricas em filamentos de queratina e entre elas a presença de desmossomos está aderindo, mantendo elas fortemente unidas. Temos também a camada granulosa, tá? Essa camada é composta de 3 a 5 fileiras de células. São células levemente achatadas, com núcleo central. E o citoplasma, ele é riquíssimo em grânulos. Tem grânulos que não têm membrana, que são os grânulos basófilos, grânulos de querato e hialina, tá?
não tem membrana e temos também grânulos lamelares. Na nossa imagem histológica da pele, mostrando a epiderme, a gente vê aqui, ó, a camada granulosa, tá? De 3 a 5 fileiras de células e células, ó, com o citoplasma repleto de grânulos. A próxima camada é a camada lúcida, constituída por uma delgada camada de células. Células achatadas e eosinófilas. O que são isso? Então, aqui nós vamos ter células que são coloradas em rosa na histologia. É isso que é ser eosinófila. Temos também os núcleos e organelas citoplasmáticos que foram digeridos e desapareceram. Tá? Então, nas células que compõem essa camada lúcida, as células estão iniciando um processo de morte. Tá? Então, por isso, o seu núcleo e as suas organelas foram digeridos. Tá? Então, está sem núcleo e está sem organela, mas o citoplasma ele vai estar acumulando uma grande quantidade de feixe de filamentos de queratina. Então, o citoplasma vai apresentar muitos filamentos de queratina. Na nossa imagem histológica da epiderme, tá? Epiderme, a camada que corresponde à camada lúcida, ó, vê que a espessura dessa camada é bem reduzida, tá? Células achatadas que começam esse processo de morte celular, tá? Sem núcleo, sem organelas e começam a acumular uma grande quantidade de feixes de filamentos intermediários de queratina. A última camada que a gente vai ver na epiderme são a camada córnea. Essa camada é uma camada de espessura muito variável, constituída por células achatadas. E aqui elas têm a propriedade de não ter núcleo, não ter organelas, mas aqui elas estão num processo de morte celular já bastante evoluído. Então elas realmente já morreram, tá? Então células mortas, não tem núcleo e não tem organela. O citoplasma está repleto de queratina. Nessa imagem histológica, nós vemos a região da camada córnea, células mortas, tá? Núcleo e organelas digeridos e uma enorme deposição de queratina. Além da epiderme, na pele nós também vamos encontrar a derme. A derme é um tecido conjuntivo que vai ficar entre a epiderme e a hipoderme. Ela tem uma espessura variável, máximo de 3 milímetros na planta do pé. Superfície externa, então, da derme, vai estar em contato com a epiderme. E essa superfície externa, ela tem a propriedade de ser muito irregular, tá? Então, no contato da derme com a epiderme, nós temos a presença de uma região muito irregular, que ela vai estar bastante relacionada com a adesão, tá? Para que a derme e a epiderme ficam mais aderidos umas às outras, tá? Na nossa imagem histológica, a região que corresponde à epiderme e a região que corresponde à derme. No contato entre elas, ó, a gente vê a presença de reentrâncias epidérmicas e das papilas dérmicas, tá? Facilitando a adesão entre essas duas camadas. A derme, ela vai ser constituída de duas camadas diferentes. Então, na derme, a gente vai encontrar a camada papilar e a camada reticular. A camada papilar é aquela mais superficial, tá? É aquela que tem uma espessura, tá? Bastante estreita. E ela vai ser formada de tecido conjuntivo frouxo, tá? O que significa isso? É um tecido conjuntivo que ele tem um maior número de células em relação ao de fibras.
E aqui as células são chamadas principalmente de fibroblastos, tá? Então tem mais fibroblastos do que as fibras colágenas. Além disso, as fibrilas que vão encontrar são fibrilas de colágenos. Temos também as fibras do sistema elástico e temos pequenos vasos sanguíneos e nervos. Então, nessa imagem histológica, a região da epiderme e a região da derme. A camada papilar, que é a camada mais superficial, tá? Bastante estreita, que vai ficar em contato direto com a epiderme. Além da camada papilar, nós temos a camada reticular, que é a mais profunda, tá? Ela tem uma maior espessura e ela vai ser formada de tecido conjuntivo denso. Isso significa que ela tem uma elevada quantidade de fibras colágenas, tá? Em relação às células. As principais células que são os fibroblastos. Então tem muita fibra em relação às células. Aqui, quantas fibras a gente vai ter? Fibras colágenos de constituição diferente da camada anterior que a gente viu. Daquela camada mais na região mais superior, em contato com a epiderme. Temos também fibras do sistema elástico, tá? Uma enorme quantidade que vai dispor, né, uma enorme elasticidade para essa camada e muitos vasos sanguíneos e linfáticos e nervos. Em ambas as camadas, nós vamos poder encontrar os anexos epidérmicos, por exemplo, os folículos pilosos. Nessa imagem da derme, mostrando uma elevada quantidade de fibras colágenas. Nessa outra imagem da nossa pele, mostrando a região da epiderme e a região da derme, tá? Uma enorme quantidade das fibras elásticas, tá? Mostrando a elevada elasticidade que essa derme tem. Vamos continuar a nossa absorção. Então, eu mostrei para vocês a respeito dessa pele para a gente conseguir entender melhor como que ocorre essa absorção cutânea pela pele, tá? Então, aqui eu vou continuar a absorção cutânea, falando primeiro da absorção a nível das células epidérmicas, tá? Que se chama de absorção transepidérmica. Ela é dificultada pela presença da região córnea. Então, aquela enorme quantidade de queratina que a gente viu nas imagens, tá? Ela dificulta muito essa absorção por essas células. As substâncias lipossolúveis, elas penetram por difusão passiva, através dos lipídios existentes entre os filamentos de queratina. Já as substâncias polares, elas vão penetrar através do filamento da queratina hidratado, tá? Em relação ao outro tipo de absorção, tá? Ela é bem mais frequente. Aqui ao lado um esquema da nossa pele, mostrando a região da epiderme e da região da derme. A região onde vai acontecer essa absorção transepidérmica pelas células da epiderme, tá? Da qual a gente vai ter essa camada córnea que vai dificultar a entrada, mas pode ocorrer a absorção. O outro tipo de absorção cutânea vai ser a absorção transfolicular, tá? Mas ela não ocorre em grande quantidade, exatamente porque o número de folículos pilosos ele é muito pouco, tá? Teoricamente, algumas substâncias químicas podem penetrar pelos folículos, alcançando rapidamente a derme. A penetração ela vai ser fácil, porque não vai ter toda aquela camada córnea, toda aquela queratina que precisa ser atravessada. Então, pelo princípio geral, tá? Os agentes que eles penetram esses folículos pilosos, realmente ela vai ser facilitada. Não tem a camada córnea para ser atravessada, tá? No entanto,
tá? O número de folículos pilosos ele é muito reduzido, tá? Então, por isso que essa absorção ela ocorre em quantidade reduzida. Qualquer tipo de substância química pode penetrar pelos folículos. Então, aqui, tanto lipossolúveis quanto hidrossolúveis podem penetrar via folículo piloso. Então, aqui a imagem, um esquema da epiderme, da derme, da nossa pele, a região onde fica o folículo piloso, que é esse anexo epidérmico, tá? Ó, demonstrando aqui para vocês que a entrada tanto de substâncias lipossolúveis quanto hidrossolúveis vão ser permitida, que o acesso aqui a essa região ela é facilitada. Fatores que podem influenciar na absorção. Então, temos vários fatores diferentes que podem influenciar, tá? Fatores que são ligados ao organismo, fatores que são ligados ao agente químico, fatores ligados à exposição e fatores que são ligados à presença de outras substâncias na pele. Vamos começar falando aqueles que estão relacionados ao organismo. Alguns fatores que podem comprometer, né, alterar a superfície corpórea, tá? Sempre que a superfície corpórea, tá, for maior, a gente tem maior quantidade de absorção, tá? Exemplo, superfície corpórea do homem e da mulher. A superfície corpórea do homem é maior, então a absorção cutânea no homem ela vai acontecer com mais facilidade. Volume total de água corpórea é outro fator que também pode influenciar. Quanto maior o volume aquoso corpóreo, maior a hidratação e maior a absorção pela pele. Um exemplo são as gestantes, que normalmente têm uma hidratação bastante grande e por isso a absorção nelas ocorre com bastante facilidade. Outro fator é a abrasão da pele. Então, qualquer dano, tá, ferimento que tem na pele, vai facilitar a entrada e o processo de absorção cutânea. Fluxo sanguíneo. Quanto maior o fluxo sanguíneo, maior vai ser a absorção. Outro fator, queimaduras. A queimaduras tem dois lados. Se for uma queimadura leve, que nem um ferimento, ele facilita a absorção. Mas se for uma queimadura grave, ela já tem a formação de uma crosta. Então, nesse caso, a absorção ela vai ser dificultada. E a pilosidade também pode influenciar, tá? Quanto mais pelos tiver na área, maior vai ser a absorção. Agora, vendo fatores que são ligados ao agente químico. Então, aqui nós vamos ter a volatilidade, a viscosidade, outro grau de ionização. Lembrando, se ele é mais lipossolúvel, ele vai conseguir ser absorvido com maior facilidade, menos lipossolúvel, ele vai ter mais dificuldade. Outra característica é o tamanho molecular. Se a gente está ligando com agentes químicos que são pequenos, eles conseguem atravessar a pele com mais facilidade. Aqui algumas imagens mostrando, ó, as diferentes características do agente químico. Fatores que são ligados à exposição. Então aqui eu vou falar para vocês a respeito de tempo de exposição e temperatura do ambiente. Se a gente está sendo exposto, tá, a um agente tóxico por mais tempo, a absorção cutânea vai ser maior, tá? Temperatura do ambiente. Normalmente, ambientes mais quentes, com maior temperatura, a absorção cutânea também vai ser facilitada. Fatores que são ligados à presença de outras substâncias na pele. Então, aqui nós temos a presença de outras substâncias na pele que vão influenciar na absorção do nosso agente químico. Alguns exemplos, vasoconstritores, tá? Vasoconstritor, ele vai fazer com que a circulação sanguínea, tá, diminua na área. Então, se diminui a circulação, vai diminuir a absorção cutânea. Um outro fator
seria veículos, tá? Os veículos normalmente eles são colocados nas formulações exatamente para facilitar a absorção. Então a presença desses veículos normalmente aumenta bastante a absorção do agente químico. Aqui uma imagem mostrando o que os agentes vasoconstritores eles podem fazer. Ó. Quando a gente passa na pele, tá? Reduz o contato com os capilares, tá? Porque os capilares eles se tornam contraídos, tá? Então torna mais distante, tá? Essa vasoconstrição dos capilares. Efeitos, tá? Terminando a nossa absorção cutânea. Quando a gente fala de absorção cutânea, a gente pode ter dois efeitos diferentes. Um efeito tópico, que é no local, aonde está sendo aplicado, e um efeito sistêmico, que é aquele que vai atingir a circulação. Então, a gente vai ter um efeito nocivo local, aonde ele vai ter um efeito nocivo, tá? Apenas no local de aplicação, mas não circula, tá? Pela grande circulação, pela circulação sistêmica. Temos efeito nocivo local e sistêmica, que são nos dois, e temos o efeito nocivo sistêmico, que é aquele que ele é aplicado no local, mas ele não causa nenhum efeito nocivo no local, tá? Apenas na circulação sistêmica. Obrigada pela aula de hoje. Essas são as principais referências.